Bom dia Brasil, bom dia Estados Unidos da América. Estamos ligados de um lado do continente americano ao outro lado do continente americano, ao mundo. Vamos lá para mais uma live e hoje um assunto bem legal. Na verdade, a gente vai trazer alguns assuntos importantes, alguns assuntos que as pessoas não querem falar muito, pelo menos é o que a gente tem observado durante a prática. Hoje eu trago uma convidada, a Jéssica, a famosa Jessie Brits, né? Ela é professora e tal, a gente vai depois conhecer um pouquinho mais dela. E a proposta dessas lives é a gente saber um pouco mais desses assuntos que são muito importantes, porque muitas vezes a gente tem um filho, uma filha, ou mesmo um familiar, um adulto, né? A gente vai saber um pouquinho mais sobre TDAH hoje, para a gente ir desmistificando, porque esses transtornos, não sei se eles estão cada vez mais comuns ou as coisas estão vindo à tona agora, a gente está observando mais eles né, e tratando e buscando ajuda e tal. Então, a proposta das lives é essa. Tudo está ficando aqui no Insta. Depois eu estou passando também a parte dos vídeos lá pro YouTube, tá? Navarro Master. E tem o Spotify, onde fica ali também. Ficam também registradas as lives no Navarro Master. Então tem convidados ali muito especiais. E tudo de uma forma informal, né? Então a gente traz profissionais, traz colaboradores importantes. Então vamos ver se a nossa convidada está por aqui. Vamos mandar um convite para ela. Aê! Oh, tem Cheguei! até trilha sonora hoje. Tudo, Tudo, teacher! viu? Sabe que eu me dei conta, né? Me dei conta meio tarde, mas me dei conta agora. Tu deu conta de que dia hoje? Hoje é aniversário de ninguém, não sei. Que dia é hoje? Dia 2 de fevereiro. Rainha das Águas? Ai, Não verdade! Por tinha isso que minha dado. irmã tá na praia. Ah, pois é, né? Faz todo sentido agora. Entendeu? Não, no fim, né? O que que acontece? Porto Alegre, Canoas, eu acho que Cachoeirinha também, não sei. Gravataí, a região ali tá toda hoje de feriado, né? Ah, é verdade. É que Né? aqui Navegantes, né? eu tô aqui nos Estados Unidos e aqui não tem feriado, né, gente? Aqui o povo trabalha que nem, tipo, meu nome é trabalho aqui. Então, pra eles ter um feriado assim é muito raro. Eu nem lembrei. A minha irmã falou disso ontem Pois e é. eu esqueci. Eu não me liguei o que era na real. E aí eles têm a cultura, né, de jogar o feriado para sexta ou para segunda para Sim, 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 sempre sim, sim. metas, 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 metas. Trabalhei, Gente, compartilha aí essa live pra gente aumentar aí o engajamento. aproveitar hoje que tem gente aí que tá de boas em casa, né? Exato. Clica aí no coração pra mostrar pro Instagram aí que essa live vai ter um conteúdo bom, porque ainda não começou, né? Mas clica aí nesse coração, já dá uns Os, likezinhos aí pra nós. os aviãozinhos, né? Aviãozinhos. Manda aí pros amigos, pra todo mundo. Eu tava abrindo no meu Insta, aí eu vi que Aham. tu abriu aqui. Ganhei. Mas Quem chega é que, primeiro ganha. é que no meu Insta a gente ganha dinheiro, né, meu filho? Entendi. Bom, Gente, deixa eu me apresentar aqui pra vocês. por favor. Eu sou Eu sou a Jessie. Atualmente, hoje, eu trabalho com marketing digital. Oi, Val! Sua fofa, sempre tá aqui, a Val. Atualmente, eu trabalho com marketing digital. Fazem 4 anos já que eu trabalho com marketing digital. Mas, antes do marketing digital, eu fui professora de artes visuais. E a minha especialização mesmo é a inclusão. Com o foco no TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
E eu lecionei por 9 anos em escolas. Então, eu amo dar aula. E o professor Navarro entrou na minha vida através do TDAH. Como assim, Jess, né? Nós estávamos procurando algo para o meu filho, né? Hoje eu tenho 33 anos, o meu filho vai fazer 16 esse mês. Mês aniversário. Tá enorme, né? E Tá gigante. não, Tá não, não gigante. existe uma criança, né? Existe homem. Agora É, que o Bruno tá um baita homem, né? tá um homão. Inclusive, vou encaminhar, sabe? Eu não sei se ele vai estar acordado na praia, né? Porque tá todo mundo na praia no Brasil. Nunca vi, ó. Tô compartilhando aqui pra um monte de gente. Deixa eu mandar aqui pra todo mundo. Aproveitar que eu também já vou mandar os aviãozinhos aqui pra Mandem aí vocês galera. também, pelo amor de Deus. Vamos, Pra, vamos. pra galera. Vou mandar até pro Navarro de novo. Eu já tava mandando pra ti aqui também, mas acho que não dá certo daí. Gi, seja bem-vinda. Que saudade, Gi. Tá curtindo o BBB? Eu tô olhando o BBB. Se o povo não olha BBB, azar dele. Não tô nem aí. Eu olho. A Gi é viciada em BBB também. Já Mas. escancarou, já chegou chutando balde. Não, acabei de acordar, então, né? Vamos. Que horas são aí? Aqui agora é 8h07. A casa inteira tá dormindo, só eu acordado. E o Jerry que fez Meu. meu chimarrão. Pergunta: tem neve lá fora? Tem. Dina, welcome. I'm sorry, just in Portuguese here, but. Né? Only. Only, but sometimes. Vai que. Ai, meu Deus. Tu não tá assistindo, Gisele. Como é que você não tá assistindo o BBB? Como não? Bom, gente, eu e o prof, né, na verdade, como eu conheci aí o prof, vou contar rapidão, a gente estava procurando, na época, pro Bruno, um outro esporte, né? Antes o Bruno fazia natação, que é muito bom, sim, ali pro desenvolvimento motor, né? Sim. E já fazia, eu acho, uns 4 anos que o Bruno estava fazendo natação e ele enjoou, porque sabe, né, que TDAH enjoa muito fácil das coisas. Então, e também a psicopedagoga dele identificou que ele tinha muita dificuldade na motricidade fina e ampla. E na organização, né? O O Jerry. Jerry, meu fã, sempre. E Suspeito. então, suspeito. Então, um dia a gente estava andando de carro e o professor estava numa sinaleira com alguns alunos uniformizados, né? E isso me chamou a atenção, porque a gente não vê isso, ainda mais quando a gente fala de marketing digital, onde tudo é digital, onde tudo é online. Ver o panfleto, o velho querido panfleto na sinaleira é raro. E olha a estratégia de marketing, né? Agora pensando aqui, vamos misturar tudo aqui nessa live, vou deixar vocês Né? loucos hoje de manhã. Pensando no marketing, olha o marketing que ele estava fazendo. Porque ele poderia muito bem estar na sinaleira entregando um panfleto. Mas ele estava com uniforme, né? Ele estava mostrando a autoridade, né? Então, de uma forma muito visual. E quando você tem um uniforme, normalmente as pessoas não ficam com medo de abrir um vidro e pegar um panfleto. Né? E ainda mais com toda a educação que os meninos ali, A os equipe, né? estudantes, isso, estavam. E, enfim, eu peguei o panfleto, levei para casa, e aí veio aquela primeira, até eu vi, eu acho que tu respondeu ali no teus stories, veio aquela primeira pergunta da família, né? Porque eu Aham. mostrei pra minha família. Tá, mas o Bruno ele já é um pouco agressivo. Você vai colocar ele numa arte marcial. Na luta? Meu pai do Numa céu. luta, né? Como é que a gente vai lidar com isso? E imagina a escola. Meu Deus, esse guri já é um terror. Aí você vai lá e bota ele no Uhum. taekwondo. Pronto. Meu pai do céu. E agora? Fala um pouquinho disso, professor. Por que os pais têm esse medo, tá? Primeiramente, né? Aham. E tem relação isso ou não? Tem relação, sim. Assim, vamos lá, vamos ser sinceros, né? A gente ficar Uhum.
cheio de frufru aqui e demagogia. Jéssica, tem um preconceito, existe um preconceito, e esse preconceito, eu como pai, né? Eu Uhum. vou atrás de uma modalidade, eu não vou falar só da arte marcial, mas vou atrás de uma modalidade, de uma atividade para o meu filho, né? Eu tenho que me interessar mais, saber um pouco mais dela, saber de quem vai dar aula, de como que vai ser, né? Pode ser desenho, pode ser informática, pode ser uma língua estrangeira, né? Sei lá, além da parte de educação física. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Porque do preconceito ele existe e ele é importante. Por isso, para a gente saber um pouco mais desmistificar quem vai, como vai fazer, tudo. Então, assim, nas artes marciais, e aí eu tenho, vamos dizer assim, eu sempre estou procurando esclarecer a diferença de lutas e de artes marciais, né? Eu falo assim que na luta tu precisa ali lutar para ganhar, né? E na arte marcial tu ganha sempre, tá? Fica mais, eu acho que fica mais explícito. Então, se eu vou matricular meu filho numa escola de luta ou de artes marciais, lógico que eu vou ter receio, lógico que eu vou ter um preconceito. Ele vai lá, vai se machucar. Por quê, Jéssica? Porque acontece, infelizmente ainda acontece isso, tá? De academias onde a criança vai e o professor ou a equipe não tem uma proposta pedagógica, não tem uma Uhum. preocupação, entende? Então, assim, tem preconceito? Tem, e é importante que siga o preconceito, Uhum. tá? Porque Olha, entrou é aqui, uma inclusive entrou o ah, Rodrigo aqui, o Machado Sir, ali em uhum, 1981 81, e 81, e ele é professor de Muay Thai, se eu não me engano. uhum, E ele tem assim uma ideia parecida com a tua, né? Que precisa dessa metodologia para dar aula. Então, são tá. duas áreas aqui diferentes, né? Muay Thai e eu sei que tem até uma rixa, né, entre o Taekwondo, Muay Thai, e Judô. Não, é assim, ó, as pessoas sempre perguntam pra gente, e aí, qual é a melhor arte marcial? Qual é a melhor luta? Eu respondo categoricamente, não tem a melhor arte marcial, não tem a melhor luta, existem os melhores profissionais. Então, assim, Exato. eu vou ficar ali falando do Muay Thai, eu vou ficar falando do Taekwondo, do boxe. Existem professores, eu já fiz boxe, cara, professor maravilhoso. Fazia com o José Lima, aqui de Porto Alegre. Cara, o cara assim, fora de série. Jiu-jitsu, eu já fiz jiu-jitsu. Vou com o Diego lá em Santa Maria, cara também, nossa, assim, há muitas mulheres fazendo, é uma estrutura de aula. Então, assim, a rixa que se tem não é entre a Muay Thai, Taekwondo, Judô, Jiu-Jitsu e tal. A rixa que se tem são os profissionais versus os amadores. Assim como Uhum. o Machado ali e tal, Uhum. eu não sei o nome dele. É Machado? Rodrigo. Sir! Rodrigo, isso, o Rodrigo. O Rodrigo. Né? O Rodrigo deve passar pela mesmo perrengue, né? Ele deve ter ali uma galera do Muay Thai ali que, meu Deus do céu, deixa quicando, Uhum. e daí todo mundo é igual, né? O Rodrigo é igual. E acontece a mesma coisa comigo, né? O Então, que uma eu gosto, luta. o que eu gosto ali da tua metodologia, né? E foi isso que quantos anos ali a gente ficou, né, na academia. Até o ano passado eu tava aí, inclusive tinha Sim, voltado. Mas o sim. que que eu gosto da metodologia para criança, que voltando pro TDAH, primeiro que você entra lá dentro, né? A gente então tinha esse medo da minha família de botar o Bruno numa arte marcial. Sim. E então, pra saber, só indo lá, porque eu não sei, eu fiquei com isso na cabeça. Eu disse, não, mas eu acho que tem que ir lá, eu não sei. Fui. E quando eu fui lá e logo botei as cartas pro professor falando, né, do TDAH do Bruno, ele disse, mas isso aqui vai ser ótimo. Dá uma olhada. E daí os meninos estavam treinando com bastão longo. E aí eu logo pensei, meu Deus do céu, isso ali o Bruno vai pegar aquele bastão, vai tacar na cabeça do outro, vai dar, não vai Bater dar no certo. gato, vai bater no gato. Não vai dar certo isso. E ele falou que não, aqui é diferente. Né? Uhum, Com os pais, a criança lida de um jeito, com a escola, a criança lida de outro jeito, mas uhum, aqui dentro é diferente. E outra coisa que me chamou a atenção é na frente ali do tatame tinham cadeiras e uhum. os pais ficavam assistindo.
Uhum. Então, eles podiam ficar ali a aula inteira, se quisesse. E o prof, ele incentiva os pais a ficarem. Porque é o incentivo dos pais que vai fazer a criança querer fazer mais. E Manter aqui, motivação. aqui eu bato. O meu filho hoje, vai fazer 16, e ele criou um grupo de TDAH. Olha o a mudança, né? Porque agora ele já é adolescente. Ele criou um grupo para TDAH e ele me falou, mandou vários áudios dizendo: mãe, agora, agora eu sei o que tu passou comigo na infância. Porque os meus amigos me falam, e ele falou, eu me emocionei até esses dias nos áudios, porque ele assim, agora eu vi o quanto tu me motivou. Porque os meus amigos no grupo me falam que os pais não têm tempo, que os pais Uhum. não querem ver o que eles estão fazendo, Se não envolver. estão interessados, e é cada um por si. E eu achei isso sério, Bruno, deles sim. Eles Sério. não sabem nada da escola, eles não estão interessados no que eles estão fazendo. Eles ficam o tempo todo, olha aí a academia do envelhecimento, ó, o André Fenômeno. Cara, olha, é o Rafa. O Rafa tem uma academia em Porto Alegre, Jéssica. A Aham. gurizada mais nova dele tem 65. Meu Deus. Tu tem Uou. que. Meu Deus, ele traz umas histórias da galera lá, da gurizada que chega com 95 para fazer aula lá, que é Uau. divertido. Olha, Tá, olha mas. que legal. Eu quero chegar Uhum, nessa idade assim, tá fazendo esporte. também quero. E quando eu vi isso, eu lembrei logo também da metodologia aí da Master, né? Por quê? Uma das coisas que o prof motiva é: eu prefiro que os pais fiquem aqui e assistam. Mas muitos professores não gostam disso. Né? Pensando aqui pelo lado do professor, né? Eles não gostam Sim. de estar sendo observados, né? Pelos pais, inclusive. Né? O pai vai achar assim. Só que o professor ele tem todo o controle ali dentro, e a criança e o adolescente é uma coisa natural, eles não ficam com medo. Porque o professor é engraçado, ele brinca, ele faz a coisa, a aula, né, a atividade física leve, parecendo uma brincadeira, não uma obrigação. E é aqui que entra o TDAH. O TDAH, ele é anti-regras. Tanto que muitos TDAHs, né, possuem uma comorbidade chamada TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador. Desafiador. Exato. Mas Então, vai ser é o bem tema de comum. outra live. É bem comum isso acontecer, né? O TDAH ter outras Pode. comorbidades. É. E ali o professor ele tem todo esse controle. Quando o pai vê isso, acontecem duas coisas. E eu lembro que o prof sofria com isso. A primeira é: uau, curti, vou sempre vir. Uhum. Um prof deixava lá o chimarrão, os pais conversavam e cria-se um vínculo. A outra coisa é: ele tem o controle, não preciso vir, tchau. Acontece também, não é, prof? Fala um pouquinho Infelizmente. disso, Uhum. dessa motivação, né, que Uhum. você passa para os pais se aproximarem dos filhos. Por que tem esse problema, né, nas salas de aulas hoje? Não só aí na academia, mas quanto na aula mesmo, normal, né, regular. Ah, isso, algumas coisas melhoraram, outras regrediram, vamos dizer assim, tá? Vamos lá. É pra gente muito importante a questão da disciplina, e a disciplina vem daí da parte dos filhos, sempre copiando os pais. Então, tu tava falando de uma maneira assim, quem tá falando é lindo, o professor tá ali sorrindo, tudo, mas a gente tá. Por quê? O que que acontece? A gente tem que ter o domínio dos alunos, mas a gente também tem que ter o domínio dos pais, Jéssica. Uhum, Né? Porque os pais às vezes ficam dispersos, ou às vezes eles. Lógico, eles têm que trabalhar, às vezes estão ali com os filhos e o tempo vale ouro hoje, não vamos ser, né? Então tem que responder alguma coisa no celular e às vezes entra para dentro do celular, ou fica conversando alto com um outro pai, com uma outra mãe. Então a gente precisa também estar orientando os pais da questão da postura. E a gente sabe que os pais também não podem ir sempre lá levar. Mas quando o pai reserva um tempinho, às vezes tem alguns pais que vão e ficam 10 minutinhos.
E eles Uhum. negociam com o filho, eu vou ficar 10 minutinhos e o pai tem que sair, a mãe tem que ir no mercado, mas eu vou assistir o início ou o final da aula, eu tô aqui. O olho brilha. A criança, nossa, o olho brilha. Ela faz a aula com vontade. E a criança fica de canto de olho vendo se o pai e a mãe estão dando uma espiada, né? Se eles Gente, pelo estão. amor de Deus, clica nesse coração aí, manda aí, ó, tem um aviãozinho, manda aí pro pessoal. O meu horário aqui não é o do meu engajamento, aqui é 8 horas, não é o meu público, mas que é o público do Mais cedo. teacher. Sim. Então mandem aí, pessoal, manda aí para todo mundo, porque é um assunto delicado, né? Principalmente, que nem assim, né, prof? É 10 minutos que tu vai dar ali pro teu filho. Uhum, uhum. 10 minutos. Para uma criança normal já seria ótimo, perfeito, né? Tudo É, bem. Mas, quando a gente fala do TDAH, isso aumenta, né? Porque o muito. TDAH, ele se sente já um pouco rejeitado, porque ele sabe que ele é diferente. Ele não sabe que ele tem, principalmente se for uma criança de 6, 7 anos. Sim. Ele não tem ideia do que é o transtorno, né? E de como lidar com isso. E aí, na escola, ele já se sente rejeitado. Agora, quando ele percebe que os pais já estão loucos, porque é assim que eu me sentia, isso cria uma rejeição. Então, se tu fica 10 minutinhos com o teu filho dentro de uma academia só para olhar ele também vão acontecer duas coisas, tá? A primeira é ele vai querer entregar tudo naquela aula e vai Aham. se exceder um pouco. Acontece porque ele tá ganhando um pouquinho de atenção do pai. Ou não, ou ele vai fazer tudo perfeito para esse pai ter que voltar. Né? Acontece isso. Uh, já aconteceu lá dentro, prof, de tu tá lidando ali com uma criança, não importa que se é com TDAH ou não, né? Aham. De, de ela perder o controle quando viu os pais, ou ficou diferente, como elas lidam com isso, com a falta de atenção dos pais. Porque se o pai ele é Uhum. presente, ela vai para Aham. aula normal, né? Agora, se não é presente, tem um problema ali. E isso tu identifica. Acontece bastante. E eu E como é que tu sabe. trabalha com os pais? Pois é. A gente sabe que tem aquele ditado, né? Que o diabo é o diabo não porque é o diabo, mas porque ele é velho, né? Então a gente, Uhum, com o tempo, a gente vai sendo mais, vamos dizer, audacioso. Então a gente tem sido mais direto, mais franco na conversa com os uhum, pais. Porque o que tem acontecido bastante assim? É a mãe sempre que traz. E a criança tem um comportamento. E numa outra aula vem o pai. Cara, parece que é um outro ser humano que está ali. Muda muito. E tem acontecido também, Jéssica, o contrário. É sempre o pai que traz. E quando a mãe traz, a gente fica, meu, o que está acontecendo com essa criança? Então, não, antes se via muito a mãe trazer. E agora não. e vocês estão vendo? Já tá, assim, nos Olha o últimos balanço. anos, Olha o balanço. já está Ah, O, o, equilibrando. o prof está falando que ele, né, e os Uhum, a outros equipe. instrutores conseguem perceber a diferença quando uma pessoa atrás ou outra pessoa atrás. Uhum, Isso o professor, tá? Uh, eu levei o Bruno até a academia para ele melhorar a motricidade, né, fina e ampla e organização. uhum, Mas eu sabia que eu tinha que estar lá, né, sim. por estudar, enfim. Agora, tem pais, né, ou responsáveis, que eles acham que a academia vai resolver o problema, né? Nossa, Elas acham mãe, assim, ó, eu vou sim. botar meu filho aqui e esse professor vai revolucionar o meu filho agora. É ele o trabalho dele, só que não, Uhum, né? O TDAH já começa lá na escola, aliás, o TDAH começa na família, né? Então tem que já ter a rotina na família. Se não tem essa rotina na família, já deu BO. Agora, o, a família do TDAH tem que trabalhar em conjunto com a escola e a escola tem que trabalhar junto com os profissionais de saúde, né? Que no caso seriam psicólogos, psicopedagogas, psiquiatras, fono, né? Fono, fonoaudiólogo. tudo. Tem que ter essa parceria. Uhum. E o prof está notando isso. Ele viu lá, opa, você consegue identificar isso e conversar com os pais? Como é a reação desses pais? Pois é, vamos lá.
TDAH, a gente tá falando muito de criança, né? Mas tem muito adulto, né? Tem. Com TDAH, né? Uhum. E aí o pessoal, o TDAH é algo novo. Eu acho que não é novo. É muito velho, só que não se identificava. Quantos casais se separaram? Quantos pais morreram sem saber que o filho, com 50 anos, tinha ou tem TDAH, né? O TDAH ele tem 25 anos por aí de descoberta, Pois então ele é muito é novo, né? muito É um transtorno recente, muito recente para a medicina. né? Então ainda temos pesquisas, né, da área. A gente Sim. já sabe que não tem cura, né? Isso não vai ter e que ele é genético, ele passa de pai para filho, né? Tu Então, entendeu o que eu falei agora? Tá entendendo? exato. Aí assim, Jéssica, a gente vai ter uma live de 6 horas, porque são 30 anos que eu trabalho com criança, e eu tô conversando contigo e estão vindo inúmeros exemplos, mas eu vou usar um que eu tô lembrando agora, que assim, ó, eu fiquei estarrecido. Cara, demais, o que aconteceu? A mãe chegou com o filho, e daí o filho fez uma aula maravilhosa. 4 anos a criança. Uma aula maravilhosa, fora de série. Sabe, ele fez toda a aula. Uma criança, 4 anos, tinha, né, os traços ali bem evidentes de TDAH. Meia hora de aula, e daí terminou a aula e eu fui para a mãe e falei, poxa, parabéns. Parabéns, muito boa a aula dele, né? Olha, tava todo mundo assim, nossa, é a primeira aula daquele menino, é. E dela olhou, eu não gostei, muito ruim, né? Ele não prestou atenção. E, ai, ele tem TDAH. Daí eu peguei a anamnese e fui olhar, na anamnese não tinha Não, nada. peraí. Explica para essas 13 pessoas o que é uma anamnese de comer. A anamnese é antes de qualquer aluno fazer aula comigo, né? A gente vai fazer uma pequena entrevista ali, né? Eu peço para preencher e Uhum. depois a gente vai ler aquilo ali junto com a pessoa. Por quê? Eu não trabalho com físico. Tu falou muito da parte motora, da Uhum. blá blá blá, todo esse blá 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 da parte motora e física que, né? Que a gente tem que saber. Professor de educação física a gente tem que saber. Coordenação motora, psicomotricidade, tudo isso a gente estuda, né? Na faculdade e tem a experiência. Só que, para mim, o ser humano que está ali na minha frente, ele tem uma parte mental, ele tem uma parte emocional e tem um espírito, entende? Uhum. Então, daqui a pouquinho, eu tá dando atenção, olhando no olho dele, dando um sorriso, cara, daqui a pouquinho é um sorriso que o pai e a mãe nunca deram para ele. E aquela mãe que chegou ali para fazer a primeira aula, e eu cheguei e dei um elogio sincero para ela, né? E ela começou a xingar o menino de 4 anos, e daí eu cheguei para ela e entreguei a carta da vitória. O que é a carta da vitória? Vamos explicar. É uma cartinha que eu dou para os Tu não pais. tem uma aí pra você? Não tenho aqui, não tenho. A Gente, carta da vitória. essa carta da vitória é um trem, assim, ó. Por isso que eu gosto dessa metodologia. Ele não faz o TDAH entender que ele tá numa obrigação. Começa por aí. Porque em casa eu já estava tratando isso como uma obrigação. Não, o Bruno vai para o taekwondo agora, e aí ele vai melhorar a coordenação, e daí ele vai tantas vezes por semana, e isso vai melhorar lá na escola. Eu já estava com isso na cabeça. Quando eu chego lá e o prof começa a me apresentar essa metodologia, começa a me apresentar as recompensas que eu deveria estar fazendo em casa, gente, explode, entende? E isso também vale para adulto, né? Ajustando, logicamente, né, toda a metodologia para adulto. Gente, compartilha, não esquece de compartilhar e clicar Ó, nesse eu coração. tô aqui, ó, mandando aviãozinho. Conta sobre a carta da vitória, Vamos lá, prof. então. A carta da vitória é o seguinte: eu explico para o pai, para a mãe, para ter um objetivo claro, conciso, preciso e simples, tá? Simples, tipo, por exemplo, a criança chegar em casa e guardar o tênis no lugar X. Simples assim. Ou ao levantar da mesa, tirar o prato. Entende? Coisas simples. E tá, beleza. Daí o que acontece? Daí o pai vem e ele explica, e coloca disciplina. Coloca respeito. Como é que uma criança de 4 anos vai entender isso, gente? Daí essa mãe, não tô crucificando ela, mas é que ela me ajudou e tá ajudando outras mães, outros pais, Uhum. né? Daí, porque só vai piorando, vai tudo piorando. Daí ela pegou e chegou a parte e colocou a parte de foco. Ela colocou e escreveu foco. Cara, foco é um conceito, é outra live que a gente pode fazer aqui de horas, Uhum. só para falar sobre foco.
E daí eu falei, foco, mãe, foco não. Tem que ser claro, ele tem 4 anos, tem que ser algo palpável, tem que ser algo que ele não faz por desleixo, por descuido, por Olha falta de, como orga- entra, como entra a organização. por, Guardar os brinquedos. por falta de organização mental, porque o que está acontecendo fora, né? Tu imagina, tu chega na casa de um adulto hoje, Jéssica, e a casa está toda bagunçada. O que que eu estou vendo naquela pessoa? Que a cabeça daquela pessoa lá dentro está tudo bagunçado. Então Exato. tu imagina uma criança, tá entendendo? E daí ela coloca foco. Daí o menino vem, ele vem e faz mais uma aula. E a segunda aula, ele fez melhor que a primeira. E tinham outras crianças que, né, crianças normais. Eu não gosto desse termo normal. Não tem mais ninguém normal hoje. Oi, mãe! Olha minha mãe, gente! E faz horas que eu não vejo ela. Seja bem-vinda! Não estou falando inglês, mãe. Então, daí não tem mais essa questão. Para mim, não tem esse negócio de criança normal. Entende? Todo mundo tem suas dificuldades, menos ou mais, né? E daí o menino pega com as outras crianças que aparentemente eram normais, vamos dizer assim, e faz uma aula melhor que a anterior. E, nossa, eu falei, mãe, muito bom. E daí ela sai e vai lá, porque eu não falei com ela, daí ela foi lá e falou com outro professor que estava dando aula. E ela, um monte de reclamação, xingou o menino. Você, guri, tu não prestou atenção, o prof falava e tu olhava pro lado. O prof Ah, falava, prof, cara, agora tu tocou num assunto muito legal. Porque isso também demorei para entender quando eu coloquei o aham, Bruno. Bom, o Bruno era pequeno, esse menino aí tinha 4 anos, né? Então, uhum, colocamos ele ali na arte marcial e tu explicou toda essa metodologia pra gente. uhum, E aí, sabe o que que acontece com os pais? Principalmente o pai ali de TDAH, né? Que já tem já vem já todo armado, né? Esses pais. sim, porque ele Eles apanha muito, acham, né? O pai, né? e, O pai e apanha muito, assim, também. E né? a aula, ela, do prof ali para crianças, ela é muito divertida. Ele usa não só a metodologia do taekwondo, né? Ele faz um tipo um circuito, ele bota música, ele brinca e é divertido, as crianças gostam de estar lá. E aí vai a mãe, tipo essa mãe aí, Uhum, e começa a reclamar, olha, porque se ele não fizer tal coisa em casa, ele não vem mais. Ele não vai vir uhum. na próxima aula. Como é que E sabe aí ele disso? começa, e aí ele começa a torturar a criança, Aham, né? Ou ele não fez o tema. Ah, não, mas aí o prof, não, tudo bem, se ele não fizer o tema por 3 dias seguidos, tu traz o caderno pra cá que ele fica aqui, ó, sentado. Enquanto a gente. E aí ele quer, lógico, isso aqui para um caso especial, né, do TDAH, porque o TDAH ele precisa de uma motivação para fazer alguma coisa. Senão ele não continuar. vai se interessar, né? Uhum. Falta ali o déficit de atenção, né? Não tenho atenção aqui, por que que eu tenho que estar aqui, né? Retroalimentação, Só sempre. isso. Só que isso não pode ser uma coisa constante. Né? Eu não posso punir a criança sempre, colocando ela sentada ali de castigo, quando ela quer brincar ou tá ali na aula. E os pais, eles acabam não entendendo isso. Os pais Uhum, acabam punindo e eles colocam na conta do professor. Professor, porque ele não fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, ele não vem mais. uhum, Né? uhum. E eu acho que aqui estava acontecendo isso. Né? Essa mãe não entendeu que ali era o momento dela com o filho. Jéssica, vou Né? terminar o caso da mãe. Uhum. Segunda aula, daí ela não veio na terceira. Daí eu mandei uma mensagem de áudio para ela para ver se estava tudo bem, né? E daí ela respondeu: não, a última aula ele não se comportou, e daí nessa aula eu não deixei ele. Porque ele não se comportou, não foi bem. Eu falei, mas mãe, Puniu ele ele. tem 4 anos, mãe, e fez uma aula muito boa, né? Toda a questão, né? Poxa, não sei, dei toda uma argumentação. Na outra aula, ela trouxe. E daí ela pegou, ele fez a aula. Daí mesma coisa, ele olhava pro lado e tal, mas ele fez a aula, Jéssica. Tá? Ele fez a aula, 4 anos, meia hora de aula. 30 minutos é muito tempo para uma criança de 4 anos. É Uhum. muito tempo. E daí no final da aula, 500 reclamações do filho, falando mal da criança. Eu me senti mal com aquilo. E daí ela não voltou mais. E daí eu mandei mensagem e tal, ela falou: não, não. Ele fez 3 aulas, eu não vi resultado nenhum. Zero resultado, professor. Teu trabalho, eu traduzi assim, o teu trabalho não é um trabalho bom.
Olha a importância da família em união com a escola, em união com os profissionais de saúde e com a área de esporte. Né? Três O aulas. professor, ele dá, se eu não me engano, ainda são 2 semanas ali de acesso free, antes de iniciar a matrícula, prof. Não sei se continua assim. Não, a gente tá agora uma semana, né? Eu sempre deixo Uhum. claro, o que é importante é a família conhecer a proposta de trabalho. Não adianta eu chegar ali e eu já forçar a fazer uma matrícula. Exato. Não adianta não. Na minha época, o prof dava 2 semanas antes de iniciar uma matrícula. Justamente porque não é em uma semana ou 3 dias que você vai Uhum, ver algum tipo de resultado no seu filho, né? Principalmente nesses casos específicos de TDAH. Eu tô falando aqui de uma criança de 4, 6, no caso aí tinha 4, né? uhum, sim. Com 4 anos, ela ainda nem tem como identificar que essa criança tem um TDAH, né? Tá tudo misturado, né? A gente começa a identificar ali as características do TDAH a partir do momento que ela entra no primeiro ano escolar. E aí que começa uma avalanche de problemas para os pais. Porque essa criança não estava acostumada a sentar numa classe, a sentar numa cadeira com seus cadernos e com Uhum. outras pessoas em volta nesse mesmo sistema arcaico, né, que na minha cabeça é arcaico. Mudou carro, mudou celular, mudou Tudo atrasado. tudo, Muito mas a atrasado. metodologia escolar ela continua assim há décadas, né? Aham. E é absurdo assim na minha cabeça. Tanto que nas minhas aulas eu colocava os alunos em. Eu tirava eles até da classe e sentava no chão, porque não concordavam muito com metodologia de um atrás do outro. Mas, no momento que essa criança saiu do pré, Aham. onde ela só brincava, onde ela só, né, Tudo pegava e solto, né? desenhava, e vai para o primeiro ano escolar, onde ela tem que sentar numa cadeira e prestar atenção no que o professor está falando para aprender a escrever, porque a Uhum. gente começa a aprender a escrever aqui no primeiro ano, aqui começa a apresentar. Se a criança não tem o TDAH, ela vai sentar, lógico, ela vai ter ali uma coisinha levada ou outra, enfim, Uhum. mas ela vai aprender. Agora, se ela tem o TDAH, ela vai começar a ter frustrações, porque ela não consegue atingir o objetivo que o professor pediu, no tempo que o professor estipulou, como os outros colegas. O que o meu filho fazia? Ele via isso, ele não conseguia fazer isso. E eu lembro que 2 vezes a prof me chamou na escola e disse: Mãe, ele rasgou o caderno da outra menina porque ele não conseguiu e ela terminou primeiro. Então todo mundo conseguia terminar e ele se frustrava por causa da motricidade fina, da organização, né? Diga, prof. Não, sabe por quê? Tu tá falando aí, e eu vou falar de um exemplo que aconteceu há muito tempo atrás, mas há muito tempo atrás, semana passada. Eu falando com uma mãe, semana passada, que ela matriculou a menina, e ela me trouxe a menina em virtude do TDAH. Daí ela falou, a Uhum. minha filha tem TDAH. E eu falei, nossa, semana que vem a gente vai estar com uma live e tal, comentei com ela, né? E daí ela assim, prof, tu não tem ideia. Ela estava estudando aqui no Hamburgo, ela estava estudando numa escola e ela foi diagnosticada com TDAH. A menina tem 12, 13 anos. Ela Hum. foi diagnosticada com TDAH, entende? Ela tem TDAH, né? Ela já tem toda a questão, né? Todo o prognóstico e tal. E ela tá trocando de escola porque a menina passava de castigo pelas profs, pela coordenação pedagógica da escola aqui em Novo Hamburgo. E daí eu fico assim, cara, e daí sou eu que dou aula de arte marcial, que sou pré-histórico, que trabalho com Gente, algo milenar. As nós pessoas, trocamos o Bruno cara, que mundo é quatro vezes. esse? Acho que você lembra, né? A gente Tá trocou tudo ele, errado. acho que 4 vezes de escola, e eram Uhum, escolas particulares, né? Até encontrar uma que eu não tenho medo de, não preciso, né, não citar o nome, que é o Senec, né, o Thiago Gomes, ali em Novo Hamburgo, onde realmente ele foi introduzido dentro da sua turma e abraçado. Por quê? Gente, é muito difícil para os pais enfrentar tudo. A gente sabe das dificuldades ali dos filhos, né? Seja adolescente, seja ainda assim, na adolescência melhora. Tá muito melhor agora do que quando era pequeno, tá? Mas pro pai lidar, processar na cabecinha dele, poxa, meu filho
tem alguma coisa que não se enquadra dentro da nossa sociedade, né? Uhum. Ele é visto de uma forma, ele aprende de uma forma diferente. Talvez na cabeça do pai ele nem vai aprender. Na verdade, vai. Mas o TDAH, quando tem ali a equipe profissional, eu friso muito, tá? Uhum. Levem esse filho num psicólogo, psicopedagogo principalmente, ou psiquiatra, porque isso vai fazer toda a diferença. Vocês, pais, não vão mais se sentir sozinhos quando começa esse tratamento. Ah, Jess, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho plano de saúde. Cara, tem o SUS. E o SUS, por incrível que pareça, para criança, tá? Quando tem que ser psicologia, ele funciona. Né? Aqui no sul, desculpa, lá no sul do Brasil. É, Né? Lá no sul do Brasil. mas, Porque para cima, para o norte, eu sei que muitas mães já conversaram comigo e não funciona tão bem assim. Mas, se o pai, né, identifica isso, eu demorei, gente, acho que foram 2 anos, eu e meu ex-marido, procurando uma outra escola onde o uhum, Bruno não fosse tratado mal pelas professoras. Né? Não uhum. só pela turma ali que já estava com uma dificuldade, mas sim com as professoras. Porque cara, tem um preconceito aí que tu começou falando, né, sobre isso. Vou Tem esse continuar. preconceito. Tem esse preconceito, porque eles acham que a criança hiperativa, ela é mal educada. Uhum, Ela é, nossa, isso aí não tem pai. O pai e a mãe não educaram essa criança. Esse filho, né, é assim por causa dos pais. Só que uhum, não. Né? uhum. E isso dói nos pais. Né? E é óbvio que essa dor é transmitida para quem? Pro pequeno, né? Pro filho. Diga, É, bro, tu tá se coçando não, para falar. nossa, é que tu tá falando daí, né? Tu falou psiquiatra. Uhum, falei Psiquiatra psiquiatra. psiquiatra é pra louco. Psiquiatra Não, é pra louco. Mas tem pessoas que falam isso ainda. sim, eu escuto bastante. Tem pessoas que falam que, pelo amor de Deus, o psiquiatra para mim é um dos melhores médicos preventivos que tem. É Pra o mim é o meu psiquiatra. melhor amigo. É o meu melhor amigo. Cara, É o meu psiquiatra. não, louco é quem não vai no psiquiatra. Louco é quem não É vai no que psicólogo. Louco é é o quem não vai no preconceito. psicólogo. Louco é quem não vai no psiquiatra. Esse é É o louco. preconceito, porque ainda viemos de uma. Até ontem eu estava estudando aqui, eu estava fazendo umas pesquisas aqui de persona, enfim, do meu mundo aqui do marketing digital. Uhum, E eu estava vendo aqui sobre os comportamentos, né, as características comportamentais da geração X, Y, ou millennials, né, Z e uhum, baby boomers. E isso é muito interessante a gente colocar aqui, porque a geração a geração X, né, que tem aí entre 36 e 55 anos ou mais, que são daí já entra lá para os baby boomers, gente, é difícil eles saírem da bolha que eles estavam, do arcaico. Né? Então, essa geração é uma geração que acredita que só tem que ir no psiquiatra ou num psicólogo se ele tiver um problema. Se ele teve um surto, se ele está se cortando, se ele tentou suicídio, alguma coisa assim. Daí sim ele vai para o psiquiatra ou para o psicólogo. Se não aconteceu nada disso, não tem porquê ir. Né? Só que, na verdade, não é isso. É o pensamento que tem que ser mudado. A nova geração agora, que é essa geração X e Y, não, Z e Y, é uma geração mais nova, é uma geração que está antenada e que quer informação. Então, ela já sabe que precisa, e tem ainda psicólogos online. Tipo, eu já vi E, adolescente fu- falando que e, procura e sozinho. funciona. E Exato. funciona. E funciona muito bem. Mas sabe o E que fu- funciona mais? Você tacar o teu dedinho nesse avião e mandar para um monte de gente. Os Aí enche de gente coraçõezinhos. aqui. E os Os corações, isso coraçõezinhos. funciona pro algoritmo do Insta, que é uma beleza. Então, Jéssica, o que eu vejo assim, a gente estava falando dos pais e das mães que têm os filhos com. Eu acho que o primeiro passo é esse, é o pai e a mãe não ter vergonha, né? Uhum. E daí vem a importância do teu site, tu tem um site, tu não falou do site ainda, como é que é o Sim. site lá? Diz o endereço É aí. o, é o
Jessie, com Aham. Y, Uhum. Brites, com um T, .com.br. Vou colocar aqui no chat para vocês. Uhum. Uhum. Jesse.brit, opa, jessbrites.com.br. Uhum. E Uhum. lá nesse site, lógico que vocês não vão poder clicar aqui, mas eu acho que o professor consegue fixar ele aqui pra gente. Olha a Daya, ela falou: absolutamente tudo é falta de conhecimento e consciência. Parabéns, professor, por sua visão sistêmica e Obrigado. holística do aluno, porque ele falou muito aqui do espírito também, né, prof? Ah, não importa Claro. a religião que você é, né? Não, não, opa, opa, para. Opa, falei Religião? palavrão, desculpa. Falou Não era pra palavrão? falar. Religião. Rapidinho, rapidinho. Esse tempo eu estava falando com o professor me falou assim, nem sei se ele está na live aqui, mas ele me ligou assim, professor Navarro, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu li 4 livros aqui, os 4 livros falam do físico, do mental, do emocional e do espiritual. Eu odeio padre, eu odeio igreja, eu odeio pastor, eu odeio umbanda, eu odeio Buda, eu sou ateu e agora a minha vida acabou porque o lado espiritual que o livro fala lá eu não tenho. Daí eu falei, cara, tu não tá entendendo nada de espírito. Tu não entendeu o espírito da coisa, né? A Tu piadinha entendeu o de tio, né? Tá espírito da doido. coisa. Então, assim, todas as pessoas têm um lado espiritual. Ser ateu não quer Uhum. dizer que ela não tem um lado espiritual, não tem nada que ver com religião, Exato. né? O corpo, o músculo, o Uhum. osso, né? Os nervos. Cara, isso aí só serve para carregar o espírito. Tu tem que cuidar bem disso aqui, porque dentro está o mais importante. Está o espírito, né? Então, Exato. não tem nada a ver com religião, Jéssica, o espírito. Tô brincando, né, Jéssica? Mas é que. Não, eu entendi, super Não, entendi. mas é que assim, Quando a são, gente entra no assunto, nessa são palavra que polêmicas, muitos né? são polêmicas, Mas mas não polêmicas. importa o que você acredita, né? Não. Desde que você cuide disso e faça E, os seus filhos cuidarem disso também. né, ou espiritualidade ou religiosidade, não, ninguém é melhor que ninguém, Uhum. a gente sabe que é muito importante, né? Não Com importa certeza. se o Deus é com D maiúsculo, se o Deus é com D maiúsculo, se o Deus tem um apóstrofe, não importa. Toda é importante pra gente, tá? Isso aí, Prof, ponto A. ah, assim, eu gosto, concordo aqui com a Daya, né, que ela falou Aham. que tu tem, eu sempre falo isso, não escondo nunca, sempre falo quando eu te vejo ou quando a gente tá vendo, nossa, eu amo a tua metodologia e essa tua visão, né, de fazer tudo diferente e de uma forma leve. E eu lembro que eu cheguei a trabalhar um tempo, né, na academia, Uhum. eu disse, mas prof, assim tu vai perder aluno. E ele assim, eu não me importo. Ele assim, eu não me importo, eu não vou mudar a minha aula Uhum. para Não. ganhar mais aluno. Uhum. Entende? É tipo assim, eu não vou mudar, eu não vou fazer o que tá todo mundo fazendo aqui na internet, menos isso. Uhum. Mas ele falava isso, eu prefiro que não venha, né, do que eu ter que ser igual o que esse pai quer para essa criança para ganhar um aluno. Eu prefiro não ter. E ele sempre colocou isso à frente, né? O seu. Mas aqui, colocando, só voltando aqui que pediu para escrever, né, o meu site é lá dentro. Eu Ah, é. iniciei, na verdade, o estudo aqui do TDAH, ah, óbvio, né, gente, por causa do meu filho. Né? A gente faz umas coisas assim meio loucas, né, pelos filhos. E eu fui atrás. Eu quis saber tudo sobre o TDAH. Eu quis saber como era, como acontecia, se tinha cura, se não tinha, se isso ia ser um problema muito maior depois. E eu falei com especialistas, eu falei com vários psicopedagogos, que assim, para mim o profissional que hoje, né, mais ajuda o TDAH é o psicopedagogo. Lógico, né, a gente entra aí com o psiquiatra na parte de medicação, que sim, é uma polêmica, eu sei, mas TDAH sem medicação depende. Tudo depende. Só, É bom, mas depende. só sabem quem tem o filho. Isso, só sabe que. Então você vai Só sabe saber, quem né? tem o Você vai filho. tentar ali se deve ou não. Então Uhum. eu criei na época eu ainda estava lecionando, né? E comecei até uma pós em gestão da educação focado no TDAH.
porque eu via a dificuldade que era encontrar uma escola que se ajustasse à rotina do TDAH. Aqui eu não estou falando de autismo, eu não estou falando de síndrome de Down ou de TOD ou whatever, né, o que for. Não Uhum. estou falando disso. Eu queria algo para o meu filho. E o TDAH, ele não tá lá nas leis brasileiras, Não. né? Como um. Uh, Uma como é condição agora. especial. Uhum. Isso, como é agora o autismo, por exemplo. E é esse o pepino das escolas. Esse é um grande entrave. Então, por isso que eu tive que botar o meu filho, na época, numa escola particular. Porque só lá eu conseguia a educação que eu estava esperando. E nesse meu site, gente, eu tenho ali sintomas do TDAH, como você faz para selecionar uma escola, né, para o seu filho TDAH, porque não adianta só ir de escutar, tu tem que ir lá ver realmente se essa escola tem os quesitos que a gente precisa. Por que é tão difícil de encontrar ali um professor de apoio, então, né, para esse filho com TDAH? Quais são os direitos legais, né, que está aí na nossa Constituição, enfim. E temos também uma diferenciação, porque criança, menino e menina têm diferenças nas características do TDAH. Então, o menino tem algumas características e a menina é completamente diferente, né? E muitas vezes eu já ouvi pessoas dizendo não existe TDAH em meninas. Mentira, tá aqui a Jessie própria com TDAH para falar para vocês que tem, tá? Que Né? tem sim. É. A gente falou antes das escolas ali, eu dei aquele exemplo negativo, vamos dizer assim, né, da mãe que teve que trocar, e Uhum. isso aconteceu agora, é bem recente. Vou citar, aí, né, porque eu acho que vale a pena uma escola bem pequenininha, poucas pessoas conhecem aqui em Novo Hamburgo, que tem uma equipe de professores fenomenal. Fenomenal não porque eles têm mestrado ou doutorado, mas porque eles têm um coração muito grande. Isso é o Eu que acho que isso é mais primeiro. Uhum. primeiro, mas tem pessoas que esquecem nessa parte. Então, é a Escola Pedro Adams Filho, aqui em Novo Hamburgo, uma escola pequena, e tem uma equipe de professores bem coesa, né? A diretora, a coordenadora pedagógica, tudo, e eles fazem, dão uma atenção especial, até para Eu essa vou citar meio. uma outra, uma outra escolinha pequena E é também. pública, é uma escola pública, Exato, eu vou citar uma escola pública, pública também, né? que é Então, a Hermes da Fonseca, que fica ali no Liberdade, aí no Liberdade Novo Hamburgo, né, no uhum, caso. E ela é muito pequenininha também. Ó, minha irmã, chegou minha irmã no final da live, ela saiu chegou. da praia. Aí o lado. Quem entendedores entenderão. Mas enfim, Flores, essa rosas. Essa rosas. escolinha é muito pequenininha cara, foi ali assim que tudo começou com o Bruno. Ali ela deu atenção, ele sai. Eu tirei o Bruno da escola privada, que eu não vou falar o nome, né? E coloquei ele na escola pública, por indicação da psicopedagoga. Ela disse: não, Jess, tem que colocar aqui ele Uhum. nessa escolinha, porque é uma escola menor, vão ter menos alunos dentro da sala de aula e ele vai conseguir se concentrar melhor. Olha ali, a Thaís tá me perguntando qual a tua dificuldade quando criança. Jesus, Thaís, eu não parava quieta, eu não. A minha irmã tá aqui na live, a Lisa, pra contar. Eu acho que é mais fácil perguntar pra ela quais que eram as minhas A dificuldades. mãe também estava Mas antes ali. a minha mãe também estava aqui, mas eu tinha muita dificuldade, por exemplo, na matemática, né? E eu lembro que eu odiava fazer o tema com a minha mãe. Porque a minha mãe, como eu falei, né, na Uhum. geração era diferente, ela não, por mais que a minha mãe ainda é professora, eu acho que é uma coisa meio louca, né? Porque o professor, ele olha pro filho e não consegue ver algumas coisas, às Não, vezes, não é, né? Jéssica, não é o professor. Não é o professor. É Não, não, eu digo eu o digo pai e a pai e mãe. mãe, O pai e a mãe têm uma professora, dificuldade entendeu? muito grande. Isso, isso. Nossa. O pai e a mãe que são professores, assim, tipo, ver o seu filho, né, e lidar com o seu filho, eu acho que é um pouquinho diferente. Então, eu tinha pavor de fazer. Mestre Caldas, Uh, del Uruguai. Uruguai natural. eu tinha pavor de fazer tema em casa com a minha mãe. E matemática, pra mim, até hoje, o professor sabe, eu detesto. Eu confio super na pessoa que me deu o troco no bar. Porque eu não olho. Então, Prof, né? eu não sei se a tua live tem tempo ou não. Não, eu acredito Ah, que então.
Ah, tá, porque eu tava Nossa, contando aqui teve uma, certinho, não, então eu teve uma posso. live aqui que eu fiz, nossa, foram 2 horas aqui que passou voando. Puf. Ah, é ótimo. Então eu posso continuar, porque eu tava correndo aqui com os Não, temas, que eu tô com os se tópicos. cair, TDAH tem que tu ter, me né? chama direto. Qual a cidade que tu estás agora? Eu tô aqui em Severn, em Baltimore, Muito bem. Estados Unidos. La Nieve. La Uau! Nieve. Depois eu vou mostrar ali pra vocês a neve. Mas, Ah, entrando aqui nas dificuldades ali que a Thaís me perguntou, né? sim, Que hoje eu tô com 33 anos. Hoje eu consegui mapear todas as minhas dificuldades e eu sei, agora aqui sentada, olha, vou só para não mentir, tá? Eu tô em outro país faz 2 meses e eu já tenho meus marcadores de caneta. Eu já tô com os meus papéis aqui do lado. Eu já tenho o meu caderno aqui. tem post-it ou não? Os post-it ainda não comprei. Ah, não, tem lá na cozinha, alguns. Viu? Óbvio, né? Tem um calendário aqui atrás de mim, né? Então eu preciso, eu sei, o TDA, esse era um problema, Thaís. Eu esquecia tudo. Sabe aquele meme que a gente vê ali 11 horas de domingo, o filho bate na porta e diz: Mãe, eu preciso levar cartolina amanhã, na segunda? Tipo, e o filho só fala no domingo à meia-noite. Eu era essa criança que esquecia o material em casa, que não lembrava o que tinha que pegar, que não lembrava o que tinha que botar dentro da mochila, esqueci o lanche. Eu era muito, muito esquecida. Tipo, todo mundo fala, ô Jess, onde tu tá com a cabeça, né? Porque eu esquecia. E na época ninguém via isso como uma coisa anormal, né? Tipo, essa criança tem um problema que ela tá esquecendo um monte de coisa. Não, é uma criança que tá esquecendo coisas, mas na verdade ali eu já tava dando sinais, sim, de que eu tinha alguma coisa, né? Uhum. E eu só fui descobrir com o Bruno, porque daí eu descobri que o TDAH é genético. Tu vê, né? Como é. Viu? Aproveitando toda essa questão do post-it, blá blá blá, aí, que é tudo a gente, né? O Rafa ali mandou um comentário que essa live está sendo uma especialização. Cara, live é nós, né? Cara, é experiência, né, Rafa? É experiência. O Rafa é um parceirão. A gente tem um podcast, o Fala Prof, tá? Olha Tá, só! o Fala Prof, tá no Spotify, tá no YouTube. Tem aí no Instagram o perfil Fala Prof. E a gente fala disso também, né? A gente traz muito assunto polêmico, compartilhando experiências, né? E estava ali o mestre Caldas, direto de Montevideo, Uruguai, que trabalha com disciplina de primeira. Gente, se vocês lembram aí de alguma mãe ou de algum filho que possa ter um TDAH, Manda aviãozinho. manda, taca esse aviãozinho aí, taca o teu dedinho nesse coração, pelo amor de Deus, vamos aumentar, Então, dar um up. por que tem um professor de artes marciais aqui falando, então, de TDAH? Por quê? Nós temos na arte marcial a disciplina, nós temos as trocas de faixa. Então, a gente vai trabalhar contra a frustração, a gente vai estabelecer rotinas através da disciplina das artes marciais. A arte marcial, diferente das lutas, ela tem toda uma estrutura, né? O aluno chega na escola, ele diz bom dia, boa tarde, boa noite, ele pede permissão para entrar no tatame, ele chama o amiguinho de senhor, a amiguinha de senhorita, ele tem um ponto, um local que ele fica dentro do tatame, né? Ele tem a hora para falar, ele tem a hora para tomar água, tem a maneira correta para pedir para ir no banheiro. Então, se tem toda uma estrutura. Isso não é arcaico, isso vale ouro Só nos dias de hoje. só Hã? que Só que. o prof falando assim, parece assim, meu Deus, mas acabaram de falar que não era assim? Não Aham. entendi mais nada. Só Gente, que só quem tá lá pra ver. Porque o vocês não espírito da percebem coisa isso. Vocês não percebem, vai do profissional. Por isso que pode eu ser. criei, eu tenho até esse artigo, né, sobre como encontrar ali a melhor escola para o seu filho, TDAH. Eu falo bastante de você conhecer o profissional. Né? Uhum. Porque não adianta ter a especialização, ser o cara do blá 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 blá, blá e na hora da prática não aplicar isso, né? Mostrar coisa severa, mostrar coisa da rotina, porque isso não vai funcionar com criança e adolescente. É Né? igual Não tem. faculdade de educação física, onde tem os professores lá que eles entraram e esqueceram de sair da faculdade, fizeram pós-graduação, mestrado, doutorado, e eles acham que o mundo é um mundo utópico.
né? E daí tu faz umas aulas chatas com eles, porque eles não interagem, não humanizam, não, né? E E aí, daí, sabe e que tu sai daí da chega, aula? aí daí chega uma outra Não. professora para dar aula para ti, que eu vou falar da minha professora de fisiologia do exercício, que ela foi professora, ela deu aula em academia, ela era atleta na época das competições de aeróbica, nos anos 80. Cara, e daí ela viveu na pele. Ela teve o negócio dela, ela tinha a academia dela, sabe? Ela deu aula em clube, deu aula em escola. E daí qual que é a melhor aula? Entende? Então, na aula de arte marcial é isso também. Não adianta chegar ali, blá, 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 Não, mas eu mas não, o pior é não. que assim, ó, olha o preconceito, né? Uhum, A pessoa vai, faz uma aula chata com um professor chato, e aí uhum. ela volta pra casa pensando assim, não, mas eu tenho que ficar ali por 2 semanas porque eu vou me adaptar. Não, meu filho, você não vai se adaptar a uma aula Uhum. ruim, tá? Ó a Você pergunta, ó a vai, pergunta. Passou uma tem idade pergunta aí certa da pra TDAH, Thaís Deltrich. Não, pra assim, TDAH iniciar em artes marciais. tem idade para começar a fazer exercício físico e não tem idade para terminar exercício físico, tem idade para escovar os dentes, não tem. Então, assim, Thaís, é muito importante a tua pergunta, tá? Quando eu trabalhei um período nos Estados Unidos, isso para mim ficou mais claro porque lá se tem uma cultura das crianças fazerem natação e uma cultura das crianças começarem com 2 anos nas artes marciais. Né? Então, o que, que acontecia lá? Os pais levavam as fraldas, a mamadeira e ficavam sentados dentro do tatame, e ali o professor ia trabalhando os limites, as regras com os pais dentro do tatame. E isso eu trouxe para Novo Hamburgo. Né? Trouxe para Eu acho Canoas, muito trouxe legal, para porque a Campo partir dos Grande. 2 anos, a criança já Uhum. vai ter o entendimento do que é não e do que é sim. E a gente não sabe Sabendo isso. se ela tem TDAH com 2 anos, Não, né? Mas não é isso que eu estou até dizendo, né? só um Né? pouquinho. Mas a questão, assim, das ferramentas que a arte marcial vai trazer para a vida, É, para a disciplina daquela quando, criança. quando eu li Ah, ali a primeira pergunta dela, eu pensei que era uma idade, né, para identificar o TDAH. aham. E sim, isso é possível só com 6 anos. Assim, só se for um grau muito elevado, né, de Sim. hiperatividade, E, né? e- e- Mas normalmente é com 6 anos e que daí que vai começar a se precisar de medicação, e- né? e mesmo Aí que vai assim, começar. pode ser TOD, pode ser É, borderline, porque pode confundem. ser. Confunde, é muito difícil, né? Para o Uhum, psiquiatra ou para o profissional identificar. Ele fala: olha, pode ser esse, mas pode ser esse. Não, o profissional, o uhum, médico, não está sendo amador, é que não tem como não. mesmo, né? E Então isso ele dói vai. pro pai ouvir, tá? Dói Isso muito, dói. dói, Porque dói. o pai vai no médico, né? Depois que já passou por escola, depois que a escola já reclamou, depois de um monte de coisa. Ó, meu filho tem 21 anos e nunca teve um diagnóstico. Passou por Uhum. vários profissionais. Hoje ele se nega a ir em psicólogo. Então, é isso que acontece, né? É. Vai do pai, né? Como foi trabalhado isso lá, né, Thaís? Ele já tem 21, já é um pouquinho mais velho, né, do que os adolescentes que eu tô falando ou lidando. Mas, seguinte, tá? Não sei como foi os traumas dessa criança na escola, né? Porque provavelmente ele deve ter passado por alguma coisa. Ah, ele já passou por profissionais. Ó, acredito que talvez artes marciais possa elevar a autoestima. Aumenta muito, até porque tu. Muito. A base da arte marcial é a autoestima. Embaixo, E bem é. embaixo, tá a autoestima e os tijolinhos é a disciplina. E, inclusive, a baixa autoestima é um grave problema do TDAH. Por quê? Porque a gente está ali rejeitado, não temos amigos na infância, por ser explosivo, né? Por a gente estar Tem, inquieto, por a tem gente estar o tempo todo uma dificuldade muito grande de fazer amizade. E isso acaba, né? de sociabilização. Então, isso é ótimo ali nas artes marciais, porque vão ter outras pessoas, né? Vão Uhum, ter outras. Vai ter essa comunicação. Na uhum. infância fez judô, mas não deu continuidade. Mas ele gostava, pelo menos, né? Pois é, daí vai E isso é muito. outro problema, né? Porque o TDAH não gosta de finalizar as coisas. Ele não gosta de finalizar tarefas, principalmente se tem rotina. Ah, Se tem rotina, não. Mas é complicado. De ter estrutura, é a questão do profissional. É porque daí assim, eu tô lembrando esses dias eu olhei uma live do professor, não vou falar arte marcial, não vou falar porque eu fiquei com vergonha. Ah, eu fiquei com ó, vergonha, Jéssica.
Porque ele estava filmando a aula, cara, ele só batia nos alunos, nas crianças. Ah, ah, E ah, daí eu ah, fiquei, isso ah. aí não é, isso aí é luta. O cara tá vendendo arte marcial, ele tá enganando quem? Ele tá se enganando. Entende? E Exato. formar, eu não sei se ele era formado em educação física, não, isso não quer dizer, né? Mas eu acho que ele é formado em educação física, daí eu fiquei mais preocupado, que é uma vergonha para mim duas vezes, como profissional, educador de artes marciais, que eu não sou treinador, não sou coaching, né? Eu Uhum. estudei muito e continuo estudando, né? E não sou, e sou professor de educação física, e daí eu vi ele ali, professor de educação física, cara, e o pior é o seguinte, que ele tem um monte de pais e mães que são ídolos, que falam dele porque ele é um grande professor. Daí eu, tá, vou olhar a aula dele porque a gente quer aprender, né? Eu aprendi, mas eu aprendi com o erro dele. Ele estava só batendo nas crianças. Daí eu fiquei pensando assim, nossa, isso que as mães, que são mães que são amigas, entende? E pais que são amigos, que não fazem parte da minha arte marcial, que comentaram. E esse outro professor, blá blá blá, é fora de série, ele é maravilhoso. Eu olhei a aula e falei, cara, as pessoas não estão sabendo o que, que é arte marcial, o que, que é Mas é luta. aí, é aquilo que a gente Ah, começou a triste falar isso. aqui no início da live. Qual é aquela mãe, por exemplo, né, que só xingava o filho ali e tal? Ela estava esperando, na verdade, que o Milagre. professor fizesse, não, que o professor fizesse o que ela queria fazer em casa, Não tá? consegue. E não consegue. E Então é ela. isso que os pais querem. E quando não, né? E assim, gente, entrar numa rotina, o nosso aí, pensando um pouco agora na minha área, né, na neurociência, né, que a gente estuda ali o cérebro, Uhum. para entrar numa rotina, o nosso cérebro demora 2 a 3 meses, tá? Então, assim, se o TDAH, né, tem problemas para dormir, ele tem problema para acordar, ele não come direito, ele, enfim, tem N problema, organização, nananana. Uma criança de 6, 7 anos, tu já vai identificar isso, né? Porque uma criança que não tem o TDAH, se tu falar, ó, coloca tuas roupas aqui, tarará, tarará. E se tu manter essa rotina, ela sempre vai fazer. O Ah, TDAH, não. ela tá falando ali que ele tem poucos amigos, sim. Eu vou falar assim, eu nunca É, fui diagnosticado com TDAH, mas eu também tenho poucos amigos. Então, isso assim, também é. vem que às vezes o problema para algumas, eu levo isso para palestra, eu tenho as palestras de prevenção ao bullying, e eu Uhum, sempre falo essa frase: não tem problema ter poucos amigos. tem. Não tem problema nenhum ter poucos amigos. Porque se vende isso que tu tem que ter muitos amigos, tu tem que ser pop, entendeu? Uhum. Não Não precisa ter. precisa, ainda mais no tempo de Não. hoje que é internet, É, né? Que então, tá todo assim, mundo só online. para aproveitar que ela falou ali, eu tinha que comentar, porque, assim, Sim. né, as pessoas têm isso, que é um peso importante. Ele é legal porque ele tem muitos amigos. E logo, ele não é legal porque tem poucos amigos. Será? Eu acho que os meus amigos, eles dão uma mão cheia. Os meus amigos, amigo mesmo, entendeu? Olha aí, Olha aí o Walter Walter. Benvenuti, direto da Serra Gaúcha, um gringo, foi meu colega do terceiro Batalhão Logístico em Bagé, Rainha da Fronteira. Esse cara é fora de série. A gente serviu por muito tempo. Também sou militar da reserva, para quem não sabe. E eu trago um pouquinho do Exército, porque no Exército Gente, eu todo ano eu dava instrução para milhares de soldados, né? E muitos deles tinham TDAH também. um TDAHzinho ali no meio. TDAHzinho sempre tem, sempre tem. Mas, gente, Né? voltando à rotina, né, Uhum. prof, eu quero ressaltar que é importantíssimo o TDAH ter rotina, tá? Estrutura. Desde acordar tal hora, dormir tal hora, comer tal hora, brincar tal hora, fazer tudo em horários específicos, tá? Isso é fundamental e é dificílimo implantar na família, porque Uhum. muda a família, não muda só o TDAH. Exato. É a rotina da família. E olha o que aconteceu nesses últimos 2 anos. Houve uma revolução, né, das rotinas. E o que, que aconteceu? Porque assim, eu tenho muitas alunas psicólogas, alunas, né? E tenho também alunas, mães psicólogas. E conversando com elas, o que, que elas todas constataram? Que a quarentena, vamos dizer assim, ela acelerou o processo.
de diagnóstico de TOD, de TDAH, de borderline, de vários Claro, né? Os pais ficaram transtornos. em casa com seus filhos. E houve, Finalmente! e aí houve muitos pais se separando porque não aguentavam os filhos. Porque o que acontece na sociedade? O meu marido é bêbado, ele bebe demais, ou a minha mulher, ela usa cocaína, ou a minha mulher, sei lá. E daí é muito mais fácil eu me separar do que eu enfrentar junto, Ajudar, né, né? com a minha esposa ou com o meu esposo, A esses problemas, rotina, né? quando entrou a rotina Então, dentro da com o família ali filho também. com o Bruno já, né? Que aí a psicóloga, que veio o papel da psicopedagoga, né? Ela disse, Jesse, para dar certo, a gente vai ter que mudar a tua rotina. Ela começou a perguntar, que hora vocês vão dormir? Ela não perguntava assim, que hora o Bruno vai dormir. Não, ela falava assim, que hora Aham, vocês vão dormir? Eu disse, a gente trabalha, então acho que uma meia-noite, uma hora. Tá, e as luzes da casa, elas estão sempre acesas até esse horário? Eu, sim. sim. Tá bom. E que hora vocês jantam? Umas 10, 11, e às vezes antes de deitar a gente tá comendo também. Aham, Uns snacks. Tá bom. E que hora vocês acordam? Eu disse, eu acordo de manhã cedo pra levar o Bruno, né, na escola que ele estuda de manhã cedo. uhum, E aí eu volto. Tá. Então nós vamos ter que mudar tudo isso aí, aham, tá? Não é só o Bruno. Vocês vão ter que mudar a rotina junto com o Bruno. Por quê? Porque ele vai aprender com exemplo. Né? Ele não tá vendo vocês dormir às 9 horas, porque a gente botava o Bruno na cama e a gente esperava que ele dormia. Entendeu? Vai lá dormir. Só que não. Ele via os pais acordados. Então por que eu tenho que dormir? Né? Por que eu tenho que dormir se meus pais estão acordados com a luz acesa e a TV alta? Ela também perguntou isso. O Bruno tem TV no quarto? Tem. Tá. eu Uhum. preciso dar um Então a gente spoiler. mudou. Preciso dar um spoiler. Spoiler, Diga. spoiler. Entrou agora e tá nos assistindo a Jaqueline Zuccari. Tá vendo? Uhum. É um spoiler. Sim. Próxima live é com ela. Mas olha só. Fonoaudióloga, fono de mão cheia. Uma E grande fono. fono. E o assunto, Jéssica, cara, é um assunto assim tão importante quanto. A Já gente vai, divulga? a gente vai falar do autismo. Uau. Uau mesmo. É um Arrepiei pouco. já aqui, É ó. bem diferente. É bem diferente. E Uau. igual também. Mas Uau. só volta pra rotina, Tite, pra eu Uhum. terminar. Rotina, estrutura, organização, né? Só que são esses pequenos. Oi, Jaque, tudo. Ótimo com você também. Quero ver tua live com o prof. Estou interessada. Mas a rotina, prof, ela, quando fala em rotina, a pessoa acha que é diferente. Quando a psicóloga, ela colocou e pontuou pra mim, mãe, Uhum. olha, mãe, tu vai ter que mudar, então a família vai dormir mais cedo, você vai baixar a luz de dentro de casa para ficar mais escurinho, para a criança entender que é hora de dormir. Eu fiquei, opa, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Uhum. Ela Uhum. tem, o ambiente já tem que ficar mais calmo. Uma hora antes de dormir, isso já tem que estar ativo. Então, tu vai diminuir as luzes, vai diminuir o som da TV, a TV do quarto vai ser desligada e, inclusive, a gente tirou de lá mais tarde, né, essa TV, porque distrai. Então, ela foi pontuando umas coisinhas que pareciam tão mínimas e que fizeram toda a diferença. Para organizar o material do Bruno, porque era um caos de manhã antes de ir para aula, né? A gente saía catando as coisas e a gente queria, Bruno, por que tu não arrumou as coisas? Cadê tuas coisas? Não. Não, gente. Antes de dormir, você vai lá com o Bruno, você vai colocar todo o material no sofá, ele vai levantar e já vai estar tudo organizado e não vai ter briga de Pronto. manhã. Uhum. Resolvido. E demorou 3 meses para isso ficar top. E hoje a gente não para mais. Hoje E, ele ainda tem essa rotina, e porque ele cansa, né? aprendeu. E Cansa, cansa porque pra tu caramba. pensa em desistir, né? Tu pensa, isso não vai dar certo. Isso não vai Jéssica, funcionar. tu falando assim, sabe o que me lembrou? Hum. Do pai gordinho que chega com o filho gordinho. Meu filho precisa emagrecer. Então. Sabe a carta da vitória, aquela que eu entrego para as Uhum, crianças, né? Que a gente uhum. mudou agora, melhorou a carta da vitória, tá turbo agora. Bom,
Uma vez eu entreguei para uma mãe a carta da vitória. E a carta da vitória era para o filho comer frutas, né? Hum, Por fim, o avô começou a treinar e o avô tinha 70 e poucos anos e treinava com o neto, tá? O fim da história foi esse. Mas assim, daí a carta da vitória ela dura 4 semanas, tá? Ou às vezes um pouquinho mais, porque depende da criança e tal, para mostrar que, uhum, para valorizar a carta. Bom, não vou explicar toda a carta aqui. Bom, e daí a criança passou 4 meses e nada. O que acontece muito hoje é que muitas crianças, por exemplo, começam e nunca terminam a carta vitória porque os pais não têm disciplina, porque requer disciplina dos pais. Mas voltando, é o exemplo do filho que os pais colocaram uma meta simples: comer fruta. E 4 meses a criatura, né? A criança, criatura em espanhol, criança, é que ninho, somos criaturas. somos criaturas. Então a criança não comia fruta. Daí eu, tá, vamos ter que conversar com os pais para ver o que está acontecendo com essa meta. Daí os pais vieram, veio o pai e a mãe. Conheci o pai, daí depois de 4 meses, não conhecia só a mãe e o vô. Aliás, conhecia o vô e a avó, não conhecia o pai e a mãe. E daí eu perguntei para os pais, poxa, eu estou notando que 4 meses ele não conseguiu, todos os colegas já conquistaram o V da vitória e ele não. E vocês querem que ele coma fruta, né? Algo que, sei lá, quem sabe a gente troca. Mas antes disso, eu queria saber que frutas que vocês costumam comer. E daí os pais receberam na lata, na cara dura. A gente não come fruta. A gente não gosta de fruta, mas a gente compra fruta para eles. Está lá na fruteira as frutas para eles. A gente Nunca vai funcionar. Nunca. nunca vai funcionar. Nunca. É o pai gordinho que quer que o filho gordinho emagreça. Nunca vai funcionar. Não A vai. criança, ela vai aprender com o exemplo. A minha mãe sempre falava isso, né? Minha mãe disse, a criança aprende o que vive. Então, Coloca se a ela culpa. tá. Uhum. Não, Vai. mas a minha mãe sempre me falou isso, desde pequena, né? A criança aprende o que vive, porque minha mãe é professora, né? Ô, Diego Sandoval, olha ele aí. Ai, que bom que tu tá aqui. Que saudade. Dando umas lives com o Diego. Mas enfim. E se eu não mostro isso para os meus filhos, eles não vão. Se eu não me exercito, meu filho não vai se exercitar. Se eu Não, não não vai. como corretamente, ele não vai fazer. Se eu não escovo os dentes, o meu filho não vai escovar. Não. Entendeu? É simples de entender. Só Uhum. que, cara, eu penso numa real família, né? A gente tá aqui falando de coisas reais. Então, a família, ela tem um monte de problemas, né? Ainda mais agora com pandemia, né? Então, veio aí, tá cheio de problema de dívida, a cabeça já tá uma loucura. Aí tem a escola reclamando de Não, criança. não concordo com o que tu tá Como. falando. Não, não, não. Eu tô pensando na cabeça do pai, entendeu? Lidando com esse TDAH. E aí a Não. escola já vem e ele não entende nada do TDAH. Ele não sabe o que é o TDAH. Mas, Entendeu? Ele Jéssica, não tem, não passa na cabeça dele as Jéssica, dificuldades. e as famílias que não têm problema, Jéssica? Nós temos famílias que não têm problema. Não, tem várias famílias que não têm problema. É muito fácil. É muito fácil. Mas Tu me pega o... apresenta elas, eu quero ser adotada. existem várias famílias que não têm problema algum. É muito simples. Tu pega teu filho e bota no monte de atividade. Entendeu? Ah, sim, entendi. É bem Super simples. fácil. Terceiriza Claro, tudo. Tranquilo. claro, Entende? muito. Existem várias famílias que não têm problema. Não, é muito comum crianças com TDAH, muito comum crianças com autismo, e que na anamnese, lá na folhinha, aquela que os pais preenchem, não tem nada escrito. A criança é uma criança normal, sem problema. A família não tem problema nenhum. Entendeu? Uma família É, feliz, perfeita. é tipo o pai ou a mãe, né? A mãe alcoólatra que toda noite toma sua cervejinha, todas as noites, todos os dias, mas ela não é alcoólatra, não, Não, ela não. só bebe todo dia, mas não é Só bebe alcoólatra. todo dia, mas não é todo dia. Ela não pode parar, entendeu? O cigarro, a hora que eu quiser, eu paro. É a mesma coisa, Mas é é aquela coisa mesmo. assim de eu não tomo pra ficar bêbada, eu tomo uma cervejinha só. Olá, Fred! Gente, assim, isso que a gente tá falando de rotina, né, e tal, pode ser um pouco chato, mas assim, não é colocando o filho num lugar que ele vai Uhum, aprender. Se você não aplicar isso em casa e junto aí e pensando em estratégia. O prof tem a carta da vitória lá. Em casa eu usava era tipo uma grade onde eu colocava ali as tarefas e eu dava uma estrela para as crianças
e aí no final do mês, quem completou essas estrelas ganhava ali a mesada, né? Era um jeito que eu encontrei, foi um jeito que eu encontrei de motivar principalmente o Bruno naquela época, né, Uhum. para fazer as coisas e me ajudar a fazer as coisas do lar. Então, assim, se eu não olho para isso, se o pai acha que dá trabalho, gente, para começar, né, criança dá trabalho, Dá então trabalho. aceita que dói menos, né? Uhum. Aceita que dói menos e faça. Mas se eu não ter esse relacionamento com meu filho, né, eu não olhar para ele, e eu garanto que quem precisava estar na live não está, né, porque não tem esse ponto na sua cabeça, cara, não vai rolar. E depois criam-se os TDAHs adultos com Uhum. problema de entrar em escola, de encontrar emprego, de passar num vestibular, de fazer um Enem, enfim, entende? De relacionamento. Quantos Aonde, TDAHs onde foi que terminam eu um errei? relacionamento? É, exato. Onde Sem foi que eu entender, errei? né? Eu tenho uma frase que eu tenho usado muito ultimamente, que ela é assim: só um pai, só um pai, nem tô falando de mãe, só um pai dedicado, só um pai que se envolve com a educação do filho, entende um pai que não se envolve. Bah, bah, bah. Gente, é isso. Eu acho assim. O esporte não é só, a gente colocou aqui, né, o tema da live, né, TDAH e esportes. Eu acho que o Esporte, né? esporte, ele não é fundamental apenas para quem tem TDAH, tá? Ele é até o prof estava falando esses dias comigo ali sobre os gordinhos que praticam esporte, né? Então, Uhum. tem gente que pratica o esporte não só para ter um corpo lindo, esbelto e maravilhoso, né? Que quer realmente ter saúde, qualidade de vida. E dependendo do profissional que tu pega, tu vai ter isso, né? Dependendo Uhum. do profissional que tu pega, não vai ter. A beleza mais importante é a beleza do coração, sem aquelas Exato. graxas na volta, né? A gente achando que o prof ia falar um negócio Não, mais importante é o coração não tá ali, né? Cheio de... saudável, sem É, gordura. porque, né, vamos lá, abre parênteses, né? Tu pode estar com as taxas de triglicerídeos, colesterol, blá, 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 tudo certinho. Mas isso não quer dizer que você é saudável. Não quer dizer mesmo. Uhum. Não, não vai nessa. Esse Olha o Thiago negócio, Abravanel aí trazendo polêmicas no BBB, viu? esse negócio de peso, de medidas e coisa, Jéssica, isso é para engenheiro, cara. Isso é para engenheiro. Engenheiro tem que ter, o cálculo tem que ser bem feito. O ser humano, ele não é perfeito. Ó, o Existe... Beto! E O Beto é o pai aí, do meu filho, gente. tá Desse, aí, desse senhor que a gente falou aqui tanto. Meu filho, tá meu aí filho, meu filho. É o Beto, tá aí. o pai da criança. E aí temos um pai. Vamos aproveitar que o Beto entrou aí. Temos E um ele tá pai na envolvido, né? praia. Hein? Ele tá Mas na tem. praia. Hoje é terça? Hoje é quarta e ele tá Hoje é numa live quarta-feira. às 11, já quase 10. Não sei que horas Não. são aí. Aqui é 9 e 20. É que, deixa eu ver aqui, espiar aqui no. Tarará. 11 e pouco? É quase 11h30. É, 11h25. 11 e pouco. Então, assim, aí temos um pai participativo, um pai presente. Né? E nós dois íamos ver essas aulas do Bruno. A gente sempre tava lá. É Porque tão a bom gente quando a entendeu. gente. Né, os meus faixas, os alunos que saem faixas pretas, eu conheço o pai e a mãe. Entende? Ó. Né? Uhum. Entende? Uhum. Mas a questão, tem muita coisa a ser mudada. A questão das medidas, tudo tem que ser mensurado. O ser humano, ele não é uniforme, entende? Tanto que Uhum. não existe um padrão de ser saudável, porque não existe um ser humano 100% saudável no planeta Terra. Nunca existiu, não vai existir. Entende? Isso é uma coisa É. utópica. E aí a gente vem falar da educação física, que existe uma utopia na educação física, que tem os professores aí que defendem as Olimpíadas. Cara, se tem um evento que é o evento mais feio que tem, é as Olimpíadas. Porque ele não motiva nada, ele desmotiva. Ele desmotiva o gordinho, ele desmotiva o autista, ele desmotiva muita gente. Ah, prof, mas tem as Porque Paralimpíadas. é mais feio ainda a Paralimpíada. Para mim é mais feio que a Olimpíada. Porque a necessidade de criar alguma coisa para incluir alguns. Está errado. Os conceitos têm que ser mudados, os conceitos na educação. Eu não sou dono da verdade, mas tem algumas coisas que eu não concordo. E uma delas, como professor de educação física, eu não concordo com as Olimpíadas. Porque a educação física ela é inclusiva.
corpo, mente, emoção e espírito. E aí, o espírito olímpico é para bem pouquinhos. Ah, mas ele motiva. Eu não sei que motivação é essa, motiva poucos, né? Que parcela da população vai nas Olimpíadas? O esporte tem que ser vendido para todos, tem que ter acesso, todos têm que ter acesso, porque esporte é saúde. E saúde nessas 4 áreas que eu estou falando, não só na parte física, né? Vamos Por amadurecer, isso, né? se você tem filho ou não, com TDAH ou sem, pense, né, na saúde Uhum. física, mental, antes de escola, antes de procurar um Espiritual. esporte, e procure enxergar, né, ir no local onde você está levando esse teu filho antes de colocá-lo lá. Né? Antes disso tudo, eu fui lá e conversei com o professor. Acho que uma coisa que os pais esquecem, prof, é justamente isso, é olhar onde eu vou colocar o meu filho. Né? Faça, É ver, faça uma estar lá. entrevista, faça entrevista com o profissional. Porque hoje 99% das entrevistas dos pais, elas funcionam assim. Quanto que Quanto é? que custa? Quanto que é? Exato. Né? Quanto que custa? Eu Né? falo que comigo aqui ninguém mais tem desculpa. Ninguém mais tem desculpa para fazer aula na nossa escola. Porque horário, cara, são 24 turmas por dia, de segunda, sexta, sábado de manhã. Tem mais aula online, tem mais o aplicativo. Nós somos uma das primeiras escolas do Brasil, quiçá da América Latina, a ter um aplicativo de artes marciais, né? Que é o Master School. Tem lá no iOS, tem no Android, tá? Então, assim, valor, não tem dinheiro. Cara, a gente tem promoções, Negocia. negocia sempre. Te Ah, mas negocia. eu não tenho tempo. Olha, se tu não tem meia hora, 30 minutos. Se tu não tem Mas 30 eu acho que minutos. nem é isso de achar o tempo. No caso aqui eu penso sempre nos pais, né? Cara, custa você ir lá conhecer, conversar mesmo, sem se preocupar com valores, né? E ver quem estão lá, né? Não apenas o professor. Né? Tu tem que Uhum, olhar para as sim, pessoas que estão. Quem está indo nessa escola. os Né? Quem está colegas. indo, ou na academia, ou enfim, né, no esporte que for. Quem estão lá? Quem são os envolvidos? Quem o meu filho vai encontrar lá? Como vai ser? Como eles vão lidar? Como o professor lida com isso, né, dentro do ambiente dele? Ele explica, ele inclui. Como é que funciona isso? Né? Então, pais, assim, não tem volta, tá? Para quem tem TDAH, para quem é velho ou não, né, idoso, jovem, enfim, tem que ter a rotina. E essa é a principal, é o principal problema hoje do TDAH, né? Não ter rotina, não ter planejamento. Ah, Se organizem nisso, sabe? Jéssica, vamos fazer uma brincadeirinha. Tu fez comigo, eu vou fazer contigo bem rapidinho aqui, tá? Medo. Não, é aquela brincadeira que tu fez comigo, eu vou fazer contigo, tá? Porque tu já sabe como Tá, funciona, é mais fácil, tá? tá bom, São 3 perguntinhas aqui, tu procura responder com uma palavra, tá? E tá. daí as outras palavras ficam nos teus olhos e na Na crazy face face, tá? Ahn, como é ser uma mãe de TDAH? Uma Com uma palavra. palavra, cara, é aprendizado. O que não falar para uma mãe que tem um filho com TDAH? Seu filho é louco ou mal educado. Ou o problema é que você não educou. Medicação é tudo? Não. Uh-uh. Jamais. Ahn, são só más notícias? Não. E aqui eu não vou poder falar só uma palavra. Porque justamente olha o Abre professor teu lá. coração, abre teu coração. Olha o prof, né? Ele tava elogiando aquele menino lá, né, de 4 anos e tal. E a mãe não percebeu, mas tem boas notícias. A gente ficou eufórico quando o Bruno conseguiu fazer toda a fórmula. Eu lembro ainda que era a faixa, acho que era a verde ou a laranja, que ele Laranja, conseguiu fazer isso, foi a laranja, me lembro. que era com o bastão. Sabe o que é? Ele demorou tanto tempo para conseguir ali a motricidade dele utilizar o bastão. Para uma Então, pessoa normal já é difícil. isso. Mas Normal. ver isso, ver essa evolução e ele vendo isso, né? Eu lembro que o Bruno tinha que fazer um movimento
pra direita, né? E ele fazia pra esquerda. E era muito engraçado, porque todo mundo é igualzinho, né, ali no tatame, fazendo os movimentos. E todo mundo pá, e o Bruno pá. E ninguém xingava ele. Era divertido. Calma, mãe, o professor. Não, isso é Tá normal, tudo deixa certo. que vai, deixa que vai. E ele tava lá de boa. Então, essas pequenas emoções não são só más notícias. A gente recebe muita boa notícia. Conquistas, eu Ahn, poderia dizer assim, né? São conquistas diárias. Era isso. Viu? Nem doeu. Não, não doeu. Não. Gente, André Navarro, prof, eu quero fazer mais live contigo. Curtir esse horário da manhã. Legal, né? Ah, Legal. Assunto bacana. Cara, passou muita gente importante aí. Nossa, muita gente legal. Eu gosto sempre de salientar, assim como o site que a Jéssica tem, G-E-S-S e jessbrites.com.br. Blitz com um T só.com.br. Isso. Assim como essa live que a gente está fazendo, qual é a proposta? É para mostrar para pais e mães que eles não estão sozinhos. Uhum. Porque o pai, a mãe do TDAH, do autista, do criança que tem TOD, Border e de outras, só acontece comigo aquilo ali, ele se sente sozinho, isolado. Não acontece com mais ninguém, ele só vê famílias perfeitas, né? Isso, Porque ele só vê só, famílias só perfeitas. vê famílias perfeitas e E logo pra na criticar, dele né, gente? ele vai ter que carregar essa cruz. Né? Não, Poxa mas vida. pra criticar, né, tem a turma do Flamengo ali criticando. Mas vai ali fazer as coisas dentro da tua casa? Vai ali te ajudar com a rotina? Te ajuda, ele te ajuda a pagar as contas, essa pessoa que tá criticando, porque, né, normalmente não. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa que o prof pediu. Uhum. Peraí, deixa eu abrir a. Deixa eu só trocar a minha câmera aqui só um pouquinho, que eu tô chegando lá. Hoje tem sol, Algo que eu gosto muito. Algo hoje que eu gosto tem. muito. Hoje tem sol, mas a neve tá presente, ó. Ela tá aí. Tá um frio do caraca aqui fora, gente. Tá muito frio. Ah, por que eu vim aqui? Mas, ó, a nevezinha aqui é pra lá também. Um Então, pouquinho, tem um temos pouquinho. neve. Esses dias tava tudo branco aí, né? Tudo branco. Tava. E eu acho que vai nevar de novo no final de semana. Então, eu amo. Eu pareço uma criança, porque eu nunca tinha visto neve. Me gusta muito. Descobri um primo que mora na Patagônia. Tem muito Meu navarro Deus do naquela céu. região. Ele mora na Patagônia. E eu estava conversando com ele. Ele é professor de jiu-jitsu. E a gente estava conversando. E daí ele, eu preciso ir para aí porque eu adoro o calor. Eu volto e meia, eu vou para o Rio de Janeiro. Eu amo o calor, tudo, blá, blá, blá. E eu falei, cara, vamos trocar de mano. Eu vou para Patagônia, porque, cara, no frio eu tenho vida no frio. Eu entendo as pessoas que amam o calor, entende? Porque elas têm vida, elas no verão elas são felizes. O mesmo acontece com quem ama o frio. No frio, meu humor Eu muda. também. Eu tenho que, Graças a Deus, tô no meu lugar agora aqui, porque eu detesto calor. eu tenho que me cuidar. Gente, eu suo tanto, parece que eu tô nadando em suor no verão. É Ô, terrível. vamos fazer os jabá aí, então? Jabás. Bora. Essa live ela vai ficar postada aqui no Insta. Depois eu vou postar também lá no YouTube, Navarro Master no YouTube, professor André Navarro ou Navarro Master, vocês vão me achar lá no YouTube. Tem várias outras lives bem legais com temas tão bom quanto lá, bullying, e aí vai a parte de saúde, a parte da disciplina, e vai muita coisa lá. Tem outros professores polêmicos lá, falando, né, assim, de coração e sem papas na língua. Já tem lá no Spotify. Ainda não é bem o podcast, né? Não está no formato, está no formato de live lá, então é Navarro Master no Spotify. Segue lá, tá tudo postadinho, isso vai ajudar o prof também aqui. E tem o Fala Prof também tá no Spotify, tá no YouTube, tem no Instagram o perfil. A ideia do Fala Prof é a gente falar um pouquinho mais do universo real, vida real,
da educação física, né? Porque é bonito no Insta é bem bonito, no YouTube é bem bonito, todo mundo legal, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, Todo né? mundo usando filtro, Todo os mundo corpos usando, parados. todo mundo legal ali e tal, mas, né? Assim como as outras profissões, tem um outro universo que a gente tá ali para trocar ideias. Então, fala, prof. Vai lá, curte também, é bacana, é um trabalho que eu faço junto com o Igor Costa, que mora lá em Salvador, Bahia, e Oh, com o Rafa, que tem Academia de Envelhecimento aqui no Instagram, e ele tem uma academia aqui em Porto Alegre, também, a Viva Clube, que é uma academia voltada só para melhor idade, terceira idade, que top. a gurizada de 60, 70, 80, 90 anos, ele tem turmas lá de 90 e poucos anos, e daí o pessoal que não gosta de exercício físico tem muito a aprender com essa galera. Ele fala que na aula dele ele não abre a boca, ele só abre os ouvidos, porque ele só aprende todas as aulas com essa galera de Ó, 80, tu 90 fez teu anos. jabá, agora eu vou fazer o meu, né? Ó, Vai gente, lá, entra bora! lá no meu canal, Jessicop SEO, onde eu falo sobre posicionamento, marketing, relacionamento, analiso o seu perfil, faço de tudo. Normalmente rola uma live de madrugada, porque o meu público é mais da madrugada, por isso que o pessoal não tá aqui, porque eles dormem, né? Não tem rotina. Obrigada. É, Mas é as minhas diferente. lives, elas costumam acontecer na madrugada mesmo. E lá dentro do meu canal do YouTube, que é o Jessicop SEO, temos entrevistas também com outras personalidades aí do marketing digital. Me segue aqui também no Jessicop SEO aqui no Insta. E também, se você quiser, no Facebook, mas não entro muito lá, tá? É tudo Jessicop SEO, pra tudo. Pra tudo. Jessicop, É, Jessicopy. A Jéssica, ela é isso. muito, tá sendo modesta também, porque assim, essa questão toda que a gente conversou, parece, como ela começou mês passado. Cara, Então, quantos anos já que tu trabalha de uma maneira, assim, como é que eu vou falar? Ajudando as famílias, né? Incluindo mães, incluindo pais, incluindo crianças, incluindo famílias, na questão do TDAH. Quanto tempo faz que tu já tem o site, que tu trabalha com essa proposta? Quanto eu tempo tenho faz? site, eu acho que eu tenho site desde. Eu tenho site desde 2017 ou 2016. Uhum. E que foi aí bem na época do estouro do Bruno, né? Então, o meu trabalho hoje no marketing digital vem do TDAH. Né? Eu comecei a ajudar mães, a minha ideia era essa, eu tinha essa ideia na cabeça, eu quero ajudar mães do Brasil inteiro a, a entender sobre as leis, principalmente leis, né, do TDAH nas escolas. E aí eu fui entrando e quando vi já estava lá para lá de Bagdá. Mas eu nunca deixei de ajudar essas mães. Elas continuam ainda. Pedro? Ô, Olha, Pedrão! olha o Olha bebê, lá, gente. Olha o o bebê, bebezinho. Esse é o bebê do prof, o gente. bebê Olha chegou. só, é a cara dele, né? Xerox, tadinho. Importante que tu tem saúde, né, Pedro? Ele tem muita saúde. Não tá entendendo nada. Caiu de Não. paraquedas lá no live. Não, é que ele não tá. Pera que eu vou dar o fone só pra ele dar um oi, que ele não tá ouvindo. Dá um oi pra Jéssica. Oi, Jess. Oi, Pedro! Saudade, moço, de me Também. treinar na tua academia. Tava lá agora. Tá cansado? Alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar pra te sustentar, né, Naval? Ai, meu Deus. Mas é isso. Então a questão do. Eu acho que faz mais tempo, tá? A questão do TDAH do Bruno, porque o Bruno começou antes, então tu Isso. fala comigo sobre o assunto. Olha, É que eu comecei mesmo a é, trabalhar com isso fazem uns 5 anos, mas, né, a é. minha vida de mãe mesmo, com TDAH, ela é mais longa, E, né, e, muito mais longa. e E é para ficar. por isso que eu tenho essa facilidade de conversar, porque eu vivi isso e apliquei. Né? Quando você Uhum. vive e não aplica, dá BO, mas eu apliquei e realmente vi os resultados. Então, é por isso que eu tento fazer as mães não desistir, Tá, e sabe? pessoal, Da rotina. quem tem sua rede social, seu site, né? Fala com a Jéssica, porque ela é toda modesta para falar. Ela, nesse assunto, ela é uma autoridade. Ela, cara, ela começa a falar e vai ter sentir assim, opa, que mundo que essa mulher veio, de onde que ela veio. Porque o trabalho que vocês têm é um universo paralelo e que É, muitas pessoas desconhecem, né?
é o Com futuro certeza. agora, é o futuro agora, né? Então, quando tu começa a Mas se falar... você quiser aí um projeto, tem alguma loja Aham. física ou não física, ou simplesmente quer crescer o engajamento nas redes sociais, talk to me. Olha aí em inglês agora. Nossa, me senti muito bilíngue. Porque o Converse engajamento... comigo, Porque converse comigo que a gente dá um jeito. o Prof. Navarro, antes, ele... Né? Eu falando eu na outra pessoa aqui, estranho. Né? Eu antigamente eu ia para estava me preparando agora para volta às aulas para fazer porta de escola, né? Para ir Eita. para sinaleiras, distribuir panfleto, de uniforme, tá um calorão desgraçado lá, mas vamos lá, sempre, né, sorrindo e tal. E as pessoas fazendo, luta, não sei o que lá. Eu, meu Deus do céu, mas vamos lá. Fiz muito isso. Aí hoje o Prof tem o Spotify, tem o YouTube, tem o Instagram, né? Tem Facebook, tem o aplicativo, tem a homepage masterartesmarciais.com.br, já estava esquecendo de falar, já falei do app, Master School, baixa lá também, né? Então, assim, precisamos evoluir. Um tempo atrás, eu coloquei um post no Facebook, Jéssica, porque eu estava muito indignado, porque eu estava perdendo muitos alunos para o videogame, para a televisão e tal. E daí eu botei lá, chutei o balde. Que saco isso e tal. Videogame, sei lá o que foi que eu falei. E daí um aluno, que é o Severo, que agora o Severo está lá na Irlanda, está em Dublin, e o Severo me mandou uma mensagem assim: Ô Navarro, para de reclamar e faz alguma coisa para mudar isso, meu. Cara, aquilo ali Reclamar foi é assim... tão fácil, mas é muito fácil reclamar. Foi um socão bem Olha dado. que você faz para modificar isso. É como o Mike Tyson fala: todo mundo tem um plano, até levar o primeiro soco no nariz. Ou a primeira mordida na orelha. Né? Então, e aí estamos aqui então agora, né, falando sobre TDAH. Semana que vem, depois já vou anunciar ali o horário, o dia, né, com a Jaqueline Zuccari, fonoaudióloga. Vamos falar sobre autismo e a gente vai nessa pegada. Já tem outros convidados na manga e temas tão importantes quanto, porque arte marcial é mais que... Demais aí o convite. Eu tenho que dar uma acudida aqui no meu bebê. Sim. Mas assim, também é mãe, né? me chamem a mais aí vezes. Eu quero participar do teu podcast também. Tô louco pra rir lá com os meninos, que eu já escutei alguns aqui, dava risada ouvindo vocês conversando. É muito bom. E brigadão mesmo por estar... Eu sei que são poucas pessoas que têm esse interesse de conhecer mais, né, a respeito do TDAH, mas eu tenho certeza que as pessoas corretas passaram por essa live e vai ficar gravada, então vocês podem assistir depois. E assim, compartilhem, gente. É só o que eu peço, né? Para levar essa informação para mais pessoas. A gente não falou 1/3 do que tudo, né, está envolvido, porque não tem como. Mas agradeço de coração o convite. Fica com Deus aí. Nem não consegui as perguntas. Nem dá, porque senão a gente vai ficar... Né, tem todo o material aqui, blá, blá, blá. Nem olhei pro material. Olha aí, o Beto está agradecendo e gratidão eterna por tudo, porque ele sabe como o Navarro foi importante ali Obrigado, Beto. Nessa fase do Bruno, né, da motricidade, que a gente tava desesperado e o prof entrou ali e bagunçou tudo também. Que ele mexe com a tua cabeça também, né? A mãe esperta, ela escuta, a mãe que não é esperta, ela sai de lá. Ela sai correndo com o filho junto. Jéssica, obrigado pela oportunidade. Beijão. Tá? Tu tem todo o teu trabalho ele é isso aqui também, é isso aqui, muito. Ó, a Cíntia chegando. Cíntia. É o teu trabalho e tu tá abrindo mão disso pra gente falar, pra gente espalhar, né? E espalhar para outras pessoas. E tu também é mãe, né? Já estão chamando aí, né? Já estão aqui acordando. Né? Muito obrigado pela oportunidade, tá? Muito legal a gente desmistificar e incluir pessoas, incluir famílias. Vamos lá, vamos sim, vamos combinar outras lives aí, tá? Obrigadão, tudo de bom para vocês aí. Eu que agradeço. Fiquem com Deus aí e compartilhem. Ótimo. Até mais, prof. Joia. Tchau. Tchau. Obrigado.